Você sabia que existe um fluido que se comporta como sólido e líquido ao mesmo tempo? Bom, esse foi o tema do nosso projeto da disciplina de Bases Experimentais das Ciências Naturais. Voltando ao fluido, ele possui características exclusivas e únicas, chamando a atenção de muitos cientistas na redução de impacto. Ele é conhecido como fluidos não newtonianos, já que não apresenta uma viscosidade constante e a sua taxa de deformação, chamada de cisalhamento, não é uniforme. Logo, o fluido é único em suas características, como pode-se perceber nos gráficos na imagem. Ele difere-se do chamado fluido newtoniano, já que este possui viscosidade e taxa de cisalhamento uniformes, qualquer que seja a força aplicada, a exemplo da água, a qual percebe-se que mantém o seu comportamento igual em qualquer lugar, independentemente da pressão exercida. Voltando ao foco do trabalho, os não newtonianos comportam-se como sólido ao receberem uma alta pressão e como líquido em baixa pressão. Logo, o fluido tem duas características simultâneas. Agora que você já sabe todas essas características dos fluidos, fica fácil entender o que motivou o nosso trabalho. O objetivo principal do nosso projeto foi investigar se o amido de milho, a farinha de milho e a farinha de tapioca agem como fluidos não newtonianos quando misturados com água, além de avaliar como eles reagem sobre diferentes pressões aplicadas, usando bolas de diferentes características e uma arma de brinquedo, já que os fluidos são considerados como possíveis candidatos para a fabricação de equipamentos de segurança por suas características não newtonianas. Para os testes, o grupo comprou o material necessário para as 3 receitas. Porém, notamos que apenas a receita com amido de milho apresentou a consistência de fluido não newtoniano dilatante. Então, seguimos os testes somente com essa receita. Para isso, selecionamos bolinhas de diferentes características para comparar como o fluido reagiria a cada uma delas. Então, elas foram medidas e pesadas para que os cálculos pudessem ser feitos no final. Com a receita pronta, as bolinhas foram jogadas de uma altura de 1,5 m, como mostrado nos vídeos. Assim, foi observado o comportamento do fluido em resposta à pressão exercida por essas diferentes bolinhas. Com base nos experimentos, nós podemos criar dois gráficos. O primeiro relaciona a energia cinética e a energia potencial gravitacional à massa dos projéteis lançados sobre os fluidos. E a partir dele, podemos constatar que há uma proporcionalidade da energia mecânica com a massa do objeto na colisão com o fluido não newtoniano, sendo que essa energia está totalmente atrelada ao cisalhamento e à resistência impressa pelo fluido, que são as características principais do fluido não newtoniano. Já o segundo gráfico, ele permite que a gente conclua que os fluidos não newtonianos eles agem de acordo com a terceira lei de Newton, aplicando uma força de mesma intensidade e sentido que é aplicada sobre ele, sendo essa proporcional à quantidade de movimento, massa e aceleração apresentadas pelo projétil. Além disso, é importante ressaltar que os resultados revelaram que apenas o amido de milho com água apresentou as características de fluido não newtoniano. Por fim, a partir da análise dos dados obtidos e de um estudo mais profundo da reologia dos fluidos, foi possível constatar que a deformação apresentada pelos fluidos não newtonianos está diretamente relacionada com a energia cinética impressa sobre eles. Além de concluir que estes apresentam comportamento elástico cujo independe de variáveis normalmente consideráveis ao analisar o escoamento, como a variação do tempo. De maneira que essas reações se tornam de extrema utilidade para a indústria e engenharia, seja para fins militares ou de transporte de substâncias, já que a junção de um fluido não newtoniano com uma fibra constitui uma malha flexível, leve, impenetrável e ainda isolante diante de colisões elásticas e da aplicação de diferentes tensões. Em conclusão, o amido de milho com água mostrou-se promissor como um fluido não newtoniano com potencial para ser aplicado em armaduras e coletes de proteção. No entanto, a pesquisa continua sendo crucial para entender completamente suas características e como aproveitá-las para garantir a criação de equipamentos de proteção mais eficazes e seguros. Esperamos que tenha gostado. Nosso muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.